Mas tudo bem, Ricardo, o que nós temos aí? Temos bastante pergunta. O Mateus, padre, está querendo saber o seguinte, olha. Como responder a um protestante se eu venero a Santíssima Virgem Maria e eu não estou deixando Jesus de lado? Ele quer saber, então, o que eu vou falar para o protestante numa situação dessa? Sei que estou saindo do assunto, mas fale também como o Concílio Vaticano II expressa a Virgem Maria. O Padre Paulo falou isso na homilia de hoje à tarde, né? Sim. Interessante eu repetir uma síntese daquilo que o senhor fez na homilia de hoje. Então, veja, o que acontece é o seguinte, no diálogo com os protestantes, nós temos que, em primeiro lugar, saber identificar uma coisa. Esta pessoa está querendo dialogar? Querer dialogar é o seguinte, é você sentar com a pessoa e estar disposto a mudar de ideia. Se você está disposto a mudar de ideia, então tem diálogo. Né? Então, a pergunta é, convém isso? Ou seja, essa pessoa realmente está querendo dialogar? É diálogo ou discussão, né? Porque na verdade, a maior parte das vezes, são simplesmente bombas que a pessoa joga para abalar a fé do outro e não quer ouvir a resposta. Você vê claramente que ela não está te ouvindo, que não está afim de ouvir você, e que foi treinada para não ouvir. Né? Então, isso daí não é diálogo. Agora, se você, católico, realmente tem dúvida a respeito da veneração à Virgem Maria, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui está a diferença fundamental, e aqui eu vou dizer alguma coisa diferente que eu não disse hoje à tarde, né? A diferença fundamental entre nós católicos e os protestantes. Nós católicos cremos na igreja. O protestante não crê na igreja. Nós cremos na igreja. Crer na igreja quer dizer o seguinte, nós cremos que Deus se fez homem e a encarnação de Jesus Cristo continua ao longo da história no seu corpo chamado igreja. Este corpo chamado igreja é que garante que nós continuamos na fé de Jesus Cristo. Não é um livro chamado Bíblia. A Bíblia faz parte do patrimônio desse corpo, faz parte das coisas boas e das riquezas desse corpo. Mas o que garante a coesão, não é, do corpo é a mesma alma que é o Espírito Santo, a mesma fé, etc. Pois bem, este corpo que é a igreja, esse corpo sempre venerou a Virgem Maria. Então, é importante a gente entender, não me interessa citar para você um versículo bíblico que te diga e que prove para você que Nossa Senhora, que nós podemos venerar Nossa Senhora. O versículo bíblico está cheio. Doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pronto, citei um versículo bíblico. Mas acontece que se eu cito um versículo bíblico para você, eu estou entrando dentro da mentalidade protestante e não me interessa. Não me interessa entrar nessa mentalidade de que a Bíblia é que sustenta tudo. Não é a Bíblia que sustenta tudo. É a igreja. É a fé de 2000 anos da igreja. É a grandeza. Ah, mas a igreja, porque a Inquisição, porque as cruzadas, porque os papas que tinham filhos, porque Galileu Galilei, porque os pedófilos, etc. e tal. Mas, meu irmão, nós pertencemos à igreja dos santos. É essa igreja na qual eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte da igreja dos santos. Na igreja de São Francisco, na igreja de Santo Antônio, na igreja de Santo Tomás de Aquino, de Santo Inácio de Loyola, e os santos mais recentes, Santo Pio de Petreutina, São José Maria Escrivá, etc. Essa igreja que eu faço parte. Agora, ninguém julga uma comunidade pelos seus piores elementos. Você vai fazer um estudo sobre o Brasil e você vai, eu quero saber como é a cultura brasileira, e vai aos presídios. Mas, escuta, que maluquice é essa? Você vai ao presídio? Então você vai julgar a igreja católica a partir dos malucos, dos seus traidores, entende? Você vai julgar o colégio dos 2 apóstolos a partir de Judas? Não. Então, nós
fazemos parte de uma igreja de 2000 anos, o corpo de Cristo, a continuidade do mistério da encarnação, o corpo de Cristo ao longo dos séculos. Esta igreja, ela é não somente infalível nos seus ensinamentos, ela é impecável, no sentido que o núcleo desta igreja é santo, membros pecadores, mas o núcleo que é Cristo é santo. Então, esta igreja é santa. Nós cremos nela e fazemos tudo aquilo que os santos fizeram. Então, porque os santos veneravam Nossa Senhora, eu vou venerar também. Acabou. Esse é o argumento cabal. Os santos rezavam o terço, os santos veneravam Nossa Senhora, os santos faziam tudo isso, eu vou fazer também. E não é por versículo bíblico, não. Versículo bíblico até tem. Até tem. Bendita aquela que acreditou, disse Isabel. Né? A que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Etc e tal. Né? E você vê versículo bíblico até tem, mas não adianta citar versículo bíblico se o sujeito não crê na igreja. Esse é o problema. Padre Paulo, o tempo terminou. Não é? Padre Paulo é um convidado aqui permanente da Escola da Fé. Eu já disse a ele que toda vez que ele vier aqui dar aula na teologia, vem dar aula aqui também. Parabéns pelos 20 anos de sacerdócio, que Deus realmente o abençoe, que a gente reze, cada um de nós rezemos pelo Padre Paulo aí nas nossas orações, né? Como dizia um bispo para mim, não se esqueça de mim nas suas preces, né? Não se esqueça do Padre Paulo nas suas preces, tá bem? Padre Paulo, eu convido o senhor para nos dar então a bênção para a gente concluir o nosso programa. Com muito gosto, e quero colocar nesse meu 20º ano de sacerdócio toda a minha gratidão pelo povo de Deus, que a gente sabe que se tem um padre de pé é porque tem um povo de joelhos, né? Então, realmente agradecer de coração, né? Porque nós somos um só corpo. É aquilo que eu estava dizendo que é a igreja. Nós somos um corpo. Então, o bem de um, o bem de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Para que seja... Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês que vieram participar aqui conosco, ao vivo do nosso programa. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Amanhã temos o nosso programa Pergunte e Responderemos, às 15h30, ok? E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, voltaremos com a Escola da Fé. Fique com Deus.